E aí, pessoal, tudo beleza? Depois de um bom tempo, tô de volta. Por que que eu demorei um tempo para voltar? Tava sem internet, com problemas de internet, a gente fez uma troca de redes aqui e aí acabou dando problema e erro na instalação e aí problema de configuração. O meu 4G eu também mudei de operador e tava uma porcaria e só aqui em casa que fica ruim. Em qualquer outro lugar do Brasil o sinal tá bom, mas aqui é uma construção grande, então fica um sinal sendo atrapalhado pelas paredes. Bem, vamos então começar a falar sobre o que a gente tinha prometido hoje nos stories, né? E o que que eu vou falar hoje? Ó, nazismo, né? Primeiro, Noite dos Cristais, nazismo, Guerra Fria, e aí eu vou abrindo a Guerra Fria em uma série de pontos que são esses aqui, ó. Doutrina Truman, crise da Baía dos Porcos, Guerra do Vietnã, apoio a ditaduras na América Latina, queda do Muro de Berlim, reunificação alemã, fim da União Soviética com Gorbachev e a Perestroika Glasnost, a SEI, né, que era a Comunidade de Estados Independentes, e o último presidente daquele período, que é o Boris Yeltsin, tá? Então, e aí, Leandro, beleza? Seja bem-vindo. Então, eu quero saber com vocês o seguinte, o áudio tá bom? Me diz aí se o áudio tá legal, tá? E lembrando, você que está me assistindo aqui agora, esse vídeo vai ficar disponível só 24 horas no Instagram e uma semana, 7 dias no YouTube. Depois ele vai ficar fechado, só quem for da comunidade Jambeiro de História vai ter acesso a esse vídeo. Esse e todos os outros que estão por vir, tá? E alguns também que já estão no nosso YouTube vão para dentro da comunidade e só quem estiver na comunidade vai poder assistir, beleza? Então, se você não conseguir assistir ao vivo, né, tudo agora, mas você está vendo depois nos stories, vai lá no YouTube que vai estar lá também, depois de uma semana, só para quem for da comunidade Jambeiro de História, beleza? Então tá, primeira coisa que a gente vai falar, como é que tá o áudio aí, tá legal para vocês? A gente vai falar sobre o seguinte, a Noite dos Cristais. E o que que foi a Noite dos Cristais? Tá? No dia 8, amanhã, tá, vai ser uma data importante que marca essa questão do ataque que aconteceu aos judeus, tá? Aconteceu aos judeus no ano de 1938, certo? Ah, dia 8 para dia 9, tá? Em 1938 na Alemanha. O que que aconteceu? Hitler já tinha a proposta de ataque aos judeus, a questão da solução final, né, do Lebensraum, que é o espaço vital, tá, dos alemães de conquistar terras que fossem de outros países, por causa da necessidade de todos os alemães viverem no país só, na Alemanha. Tá? E você até que acompanha as nossas postagens no Instagram já viram isso outro dia que eu coloquei, uns 2 dias atrás. E então, a Noite dos Cristais, ela vai ser a situação em que você vai ter um ataque maciço, um ataque muito forte, muito intenso das forças nazistas, das forças fascistas contra o... Peraí, só um segundinho, estou ajustando aqui a imagem, pronto. Contra as pessoas que eram judias, tá? Então a gente vai ter a questão de um ataque das forças da SA, tá? E da SS, que eram as forças paramilitares do nazismo, atacando os judeus. E como já tinha um sentimento antissemita há muito tempo, e é importante lembrar, o Hitler ele não criou o antissemitismo. Ele só foi um catalisador daquele sentimento antissemita. E potencializou aquilo ao infinito e além. Tá? Então a Noite dos Cristais ela vai ser um momento em que acontecem esses ataques a milhares de judeus, a lojas, as sinagogas, que são os templos religiosos dos judeus, a escolas, as residências, aos comércios, né? E a polícia alemã viu e ficou de braço cruzado. Viu e não agiu. Então, é preocupante, né? E é importante a gente aprender isso, e a gente observar isso, porque quando você tem um grupo político-militar que impõe a sua vontade, ninguém consegue questioná-lo, e ele ainda por cima, ele vai matar, perseguir, destruir, isso não vai ter um bom resultado. E nessa história, Hitler já estava na sua ditadura há 5 anos. Tá? Então é importante a gente estar sempre ligado nisso. E por que Noite dos Cristais? Como foi um acontecimento que varou a madrugada, se chamou de cristais porque era imensa, gigantesca quantidade de cacos de vidro no chão, por causa dos vidros quebrados nas lojas, nas sinagogas,
além do vidro de janelas e tal, copos, garrafas, pratos, etc., nos comércios, nas vitrines. Então, tudo destruído, tudo quebrado, tá? Tem algumas estatísticas que eu tenho aqui anotadas, aqui, ó, por exemplo, o historiador Richard Evans, que é extremamente respeitado no meio acadêmico, e ele é um dos maiores autores sobre Hitler e o nazismo, tá? Ele fala que foram 90, cadê aqui? 91 pessoas que morreram nesses ataques imediatos, tá? Algumas estatísticas mais conservadoras falavam em 60, e ele coloca como 91 pessoas que morreram de imediato naquela noite dos cristais, tá? E a gente vai ter uma grande quantidade de mortes posteriores, consequenciais, né? Pessoas feridas, de que buscaram refúgio em hospitais, que foram tratadas, né? Que foram centenas, né? Esse número de 91 passa para centenas, além de aproximadamente 30 mil judeus que foram presos e enviados para campos de concentração. Então a solução final nazista já estava a caminho, né? Começa com a Noite dos Cristais em 38, o mesmo ano que acontece o Anschluss, que é a união da Alemanha com a Áustria, tá? Tiverem dúvidas, podem mandar perguntas, viu? Então, a gente vai ter, como está aqui ó, nas anotações que eu tenho aqui, ó, mais de 1000 sinagogas foram incendiadas nesse dia, 95 só em Viena, tá? Só na capital da Áustria, que 95 sinagogas foram destruídas. Na Alemanha inteira passou de 1000, tá? E a gente tem, como a questão da Noite dos Cristais sendo uma parte do movimento nazista, é extremamente preocupante, porque essa questão da extrema-direita na Alemanha nazista. Pode gravar sim, fica à vontade, Zelito, pode gravar. Então, a gente tem a questão de você trazer o nazismo como uma coisa muito traumática, muito séria, muito importante para a gente aprender, entender e não errar novamente. Os extremos são muito perigosos, os extremos são muito ruins, os extremos vão fazer mal para todo mundo. Tá? Naquela época, a extrema esquerda, que era da União Soviética, a extrema direita com Hitler, e não deu certo para ninguém. Tá? A gente vai falar dessa extrema esquerda mais à frente. Bem, então quando a gente tem o movimento nazista, já com Hitler há 5 anos no poder, que ele chegou com aquela virada de tempo na economia mundial, né? Acontece a quebra da Bolsa de Nova York em 29, a população alemã vai para a miséria, já estava numa crise econômica considerável, vai para a miséria e buscam então um salvador da pátria. Vai aparecer um salvador da pátria na figura do Adolf Hitler. E ele chega, o partido ganha muito voto, e ele rapidamente consegue chegar ao momento do Reichstag, que era o parlamento alemão, até a maioria sem precisar fazer alianças. Força a chegada dele a ser primeiro-ministro, logo depois o presidente, que era o marechal da Primeira Guerra, falece, já era idoso e doente, e ele, ao invés de convocar novas eleições presidenciais, que era o que a Constituição dizia, coloca uma emenda à Constituição, que é aprovada rapidamente, porque o seu partido era a maioria, falando que o presidente acumulava as duas funções. Ou seja, ele seria presidente e primeiro-ministro ao mesmo tempo. É a função que nós temos hoje com os presidentes no Brasil, que o presidente é chefe de Estado e de governo. E aí ele começa a sua ditadura, que vai de 33 a 45. Tá? Na questão do desenvolver da guerra, né, a gente vai ter ainda um outro momento, em 39, quando Hitler consegue milagrosamente sair de um atentado. Ele estava numa manifestação, numa festa, né? Comemorando a data do Putsch de Munique, que foi em 23, né, uma tentativa fracassada de golpe dele. E ele estava fazendo a comemoração, olha, vamos lembrar, aquele foi o primeiro momento da nossa tentativa de governo, não deu certo, mas agora nós estamos no poder. E ele estava na cervejaria em Munique, onde aconteceu essa tentativa de golpe frustrada em 23. Em 39, 16 anos depois, ele sai um pouco antes do previsto do local. E acontece uma explosão que destrói uma parte do prédio. E ele... festa, né? E ele vai fazer o discurso mais rápido, porque já estava em guerra a Alemanha. Ele sai do local. 13 minutos exatos após a saída dele, acontece a explosão de uma bomba. Várias pessoas morrem, uma porrada fica ferida. E aí ele fala, caraca, eu consegui sobreviver.
Teve um cara que amanhã vai estar postagem no nosso Instagram, dia 8, que é o George Elser. Ele trabalhou um tempo numa empresa de numa pedreira, roubou dinamite e conseguiu colocar essas dinamites numa pilastra no subsolo. E aí botou um detonador e aí fugiu para ir embora. Conseguiu ser pego na fronteira da Alemanha com a Suíça, foi preso e aí foi levado para um campo de concentração e morre em 45, fuzilado nesse campo de concentração. Sofreu tortura esse tempo todo, de 39 a 45. E aí a gente tem o fim da guerra, tá? E vamos para a Guerra Fria, que é um período da história muito complexo, muito intenso, tá? E eu vou dar uma passeada nele agora, nesse período da Guerra Fria, uma passeada legal com vocês. Primeira coisa, por que Guerra Fria? Porque não chegou às vias de fato de acontecer uma guerra, como a gente fala, guerra quente, com tiro, porrada e bomba, entre as grandes potências da época, que eram Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro. Não chegou a ter o conflito de fato entre os dois países. Eles tiveram vários pontos de guerra ao redor do mundo, tá? Como a Guerra da Coreia, né, que aconteceu aqui. A Guerra da Coreia, que aconteceu na Península da Coreia, na Ásia. Tá? A gente vai ter várias situações, como a crise da Baía dos Porcos, tá? A Guerra do Vietnã. Mas a Guerra Fria começa com um discurso do presidente americano ao fim da guerra, a doutrina Truman, que ele fala o seguinte: quem não está com a gente, está contra nós. Quem não está do lado dos Estados Unidos, está do lado da União Soviética, e se está do lado da União Soviética, é meu inimigo. Então a gente vai disputar o mundo inteiro na questão ideológica, porque é importante para mim, Estados Unidos, manter o mundo no capitalismo, porque o socialismo não presta. Esse era o argumento, a síntese da doutrina Truman. E então a gente vai ter essa ideia percorrendo o mundo. O Brasil, de imediato, se alinha com os Estados Unidos na época. Nós estávamos saindo do governo Vargas, da ditadura do Estado Novo, e um general dele foi eleito democraticamente, de acordo com as regras da época, o Eurico Gaspar Dutra. Aquela estrada que liga Rio de Janeiro a São Paulo tem esse nome de Via Dutra em homenagem a esse presidente. Tá? Então, a gente vai ter o Dutra falando, beleza, vamos alinhar com essa ideia dos Estados Unidos, sim, e vamos estar ligados à proposta de não permitir que comunistas, que é uma definição errada, vou falar isso daqui a pouco, que comunistas estejam alinhados no Brasil. Os comunistas serão perseguidos. Tá? E aí a gente vai ter essa ideia perpassando o mundo inteiro. Tá? O porquê que comunista está errado, essa definição? Quem tem esqueci, peguei a palavra agora, escapou, sumiu. Eu vou lembrar. Quem acompanha minhas postagens já viu no YouTube, e eu vou explicar de novo o porquê disso. Quando você fala comunismo, é uma utopia. A utopia de lá na frente, lá longe, é quando a gente vai voltar à situação que existia. Peraí, deixa eu ajustar a câmera aqui. Lá na frente a gente vai voltar à situação que existia na pré-história, de tudo é de todos, de somos amigos, somos irmãos, e está tudo lindo e maravilhoso. Tá? Só que dessa vez com uma consciência social, uma consciência de classe, e que a gente vai ter a noção de que não é necessário acumular. É interessante, a gente pode dividir com os outros. Tá? Mas isso é uma coisa lá na frente, era uma utopia. O que existiu em todo o mundo, tá? Em graus diferenciados, naquela época, em todo mundo não, em todo mundo soviético, digamos assim, vai ser a questão do socialismo. Tá? O socialismo no modelo soviético, ou o socialismo no modelo chinês, cubano, norte-coreano. Mas não o comunismo, porque o socialismo, o Estado, o governo, é dono dos meios de produção, das fábricas, das indústrias, do comércio, é o grande patrão. E aí quando você tem o comunismo, é quando você tem a ausência de Estado. O Estado, o governo deixa de existir, as pessoas se autorregulam. Tá? Jambeiro, e o que é o anarquismo? É quando você também tem ausência de Estado. Só que de uma vez, ele sai, ele não tem essa fase de transição que seria o socialismo. Tá? Ele acaba de uma vez. E acabando de uma vez, você tem as pessoas se auto-administrando ali, que para alguns funcionaria muito legal, para outros seria o caos. Tá? E alguns teóricos do anarquismo saíram do socialismo, como Bakunin, por exemplo. Tá?
E aí, Joe, beleza? Quanto tempo? Seja bem-vindo. E aí, assim, a gente vai, né, os conflitos que vão acontecer no mundo com a Guerra Fria, o primeiro vai ser a Guerra da Coreia, tá? Que acontece a disputa na Península da Coreia entre União Soviética e Estados Unidos, entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Era uma região que estava anexada pelo Japão desde o começo do século XX, que foi retirado da China, e aí acaba que eles se tornam independentes do Japão, e aí acontece uma pressão da União Soviética para que a península toda seja comunista. E aí os Estados Unidos falam, opa, não vai rolar. Vamos ajudar a parte sul, e aí vai rolar essa guerra de 50 a 53. E em 53 eles assinam uma trégua, mas não um tratado de paz. Não existiu um tratado de paz entre esses países. Até recentemente, tem 1 ano, 2 anos no máximo, que foi assinado esse tratado. Tecnicamente, eles estavam em guerra esse período todo. Na prática, foi um armistício, uma trégua, que durou 70 anos quase. Tá? Mas foi um caso tenso, em que a gente teve o conflito ideológico e armado de marionetes de União Soviética e Estados Unidos. Outros acontecimentos vão rolar e a gente tem depois a crise da Baía dos Porcos, em Cuba, que quase rola a Terceira Guerra Mundial, quase rola a guerra nuclear. Por quê? A União Soviética, já no governo de Nikita Khrushchev, bota mísseis em Cuba direcionados para os Estados Unidos. Um jogo de pôquer, digamos assim. Uma pressão falando, olha, o que vai acontecer? Vamos colocar lá e ver o que os Estados Unidos vão fazer. Né? A gente tem que mostrar que a gente está aqui. Estamos muito quietos aqui na Rússia, está muito longe. Vamos pressionar. Então, pressionou, chegou com o armamento lá em Cuba. O John Kennedy, que era o presidente, ele, opa, o negócio está certo não. Entra em contato pelo telefone, ligação direta com o Khrushchev, conversa e tal. A tensão vai aumentando, aquela panela de pressão que você esqueceu no fogo, que ela está a ponto de explodir. E aí, meu querido, beleza? Seja bem-vindo. E aí a parada vai quase explodir, que você esqueceu, você vai lá morrendo de medo para levantar a válvula para sair aquela pressão da panela toda, senão vai explodir tua cozinha, melecar tudo, estourar teu fogão. Desse jeito. Então o que vai acontecer? Os dois presidentes, Nikita Khrushchev e John Kennedy, eles vão negociar e vão chegar ao seguinte ponto. Olha, vamos tirar os mísseis daqui, nós, soviéticos, vamos tirar os mísseis daqui de Cuba e vai ficar tudo certo. Só que eles sempre colocando pressão, sempre colocando a questão de, olha, eu tô por aqui, tá? Fica ligado que eu tô bem por aqui. E por que isso? Oi, Sofia, tudo bem? Seja bem-vinda, lindinha. A Sofia, só fazendo um parênteses, gente. A Sofia é uma criancinha, ela tem 6 anos, 7 anos. E me acompanha nas redes, ela participa, por meio da avó dela, da comunidade Jambeiro de História no WhatsApp, é super ativa, ela é um doce, uma criança maravilhosa, tá? Um dia se eu tiver a oportunidade de um dia estar com ela presencialmente, ela vai participar da nossa live aqui e falar sobre história. Ela está me cobrando, inclusive, que eu faça um... Opa, ela acabou de me corrigir aqui, ó, 8 anos, eu estou dando menos para ela. Ela me cobrou para fazer um vídeo para crianças. Ainda vou fazer, tá? Não, demora um pouquinho, mas ainda vou fazer. Bem, voltando. A questão da crise da Baía dos Porcos, ela vai acontecer porque há sempre a questão de, olha, eu tô aqui, não bobeia com Cuba, porque Cuba é parça, tá? Eu e Cuba estamos aqui, ó, juntinho. E aí os Estados Unidos tinham criado o embargo econômico para eles em 59, a União Soviética chega e fala, olha, agora é tudo nosso aqui em Cuba. A gente vai ajudar de verdade, vamos apoiar, vamos dar dinheiro, armamentos e tal. E a grande preocupação dos Estados Unidos, e o embargo que continua até hoje, naquela época era por causa disso. Como é que a gente vai deixar que a União Soviética chegue aqui facilmente em Cuba? No nosso pescoço. Cuba está aqui, ó. Cuba está bem aqui, ele vai chegar... Como é que pode? Não dá. Então, a gente tinha-se essa preocupação de evitar essa grande guerra mundial. Foi um jogo foi uma queda de braço entre dois gigantescos poderosos da geopolítica mundial. E aí a gente vai ter essa crise intensa, coberta pelos jornais do mundo inteiro, tipo, olha, vai acabar, vai dar BO, vai rolar bomba, vai todo mundo morrer, tá? Gente, como é que tá o áudio? Tá legal aí? Me dá um feedback, tá? Bem, aí a gente vai ter a Guerra do Vietnã, que começa com uma disputa local, e depois também vai ter a entrada dos ideólogos
soviéticos e chineses, e de um lado no Vietnã do Norte, e os Estados Unidos no Vietnã do Sul. Tá? Passaram, ótimo, excelente, o áudio tá bom, né? Passaram muito tempo lá, milhares de americanos morreram, e a grande questão é, milhares de americanos morreram para quê? Para nada. Tá? Você tem as pessoas indo, olha, temos que ajudar os nossos irmãos lá, porque é importante, temos que ajudar, o comunismo não pode dominar o sul asiático, o sudeste asiático. E aí você tem milhares de americanos indo para lá, aquela disputa de estamos lutando contra o mal, estamos lutando contra o fim do mundo. Curiosidade, Star Wars, Guerra nas Estrelas, a ideia do filme foi criada em cima dessa disputa, União Soviética e Estados Unidos. Quem vocês acham que são os Jedi nessa história? Quem vocês acham que são os Sith? Né? Darth Vader e o Luke Skywalker. Qual lado que vocês acham que eles estão em cada uma dessas histórias? Pare e pense um pouquinho. Eles estão dentro do contexto da Guerra Fria. Quem é Luke? Quem é Darth Vader? Entre União Soviética e Estados Unidos. Pensa aí. Bem, e aí então a gente tem a Guerra do Vietnã, vai essa galera para lá e estão achando que estão fazendo certo, correto. E estão acontecendo várias baixas, a guerra de guerrilha dos Vietcongs está dando resultado e começam a voltar para os Estados Unidos e receber as informações de que a mídia americana estava ocultando informações. Estava ocultando informações e não estava trazendo a verdade do que estava acontecendo nos campos. Então os veteranos que estavam voltando começam a se revoltar, a se manifestar contra o governo e acaba que é o momento que está acontecendo também o movimento hippie. Então você vai juntar pessoas que não querem guerra, faça amor, não faça guerra. Make love, don't make war. Né? Com pessoas que são pacifistas, com pessoas que estão vindo da guerra aleijadas, doentes, traumatizadas, e estão se juntando para falar, olha, a gente não quer mais, o governo está mentindo para vocês. E aí os Estados Unidos, depois de um certo tempo, são pressionados e acabam desistindo da guerra e vão assinar o Tratado de Paz. É uma derrota importante e incrível dos Estados Unidos no período da Guerra Fria. Tá? Filmes como Rambo, Braddock, para as pessoas que são mais velhas como eu, já estão na minha faixa dos 40, vão lembrar desses filmes nos anos 80. Tá? Braddock, qual outro? Deixa eu ver. Duro de Matar é um pouco depois, mas Rambo também vai estar nesse contexto, tá? De Guerra do Vietnã, certo? Oi, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, assim, a gente vai ter, para finalizar essa parte de Guerra Fria, o apoio que os Estados Unidos deram a ditaduras na América Latina. E aí, Luiz, beleza? Seja bem-vindo também. Então, a gente vai ter a questão de as ditaduras na América Latina, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, terem apoio americano. Tá? Por quê? Se Cuba, pequenininha, já deu uma dor de cabeça monstruosa para os Estados Unidos, imagina como é que seria um país do tamanho do Brasil alinhado com a União Soviética. Os Estados Unidos jamais poderiam permitir isso. Ah, Jambeiro, mas não é um egoísmo americano? Com certeza. Ou você acha que os americanos estão interessados em ajudar o Brasil sempre porque eles são queridinhos e legaisinhos e fizeram McDonald's pra gente comer? Claro que não. É interesse geopolítico. Meu país primeiro, vocês que se lasquem. O que me interessa somos nós americanos ficarmos bem. O resto do mundo que exploda. Tá? E aí então, eles vão ajudar. Tem uma coleção de livros, são 5 livros, do Hélio Gaspari, um jornalista que escreve sobre história. Eu normalmente tenho uma certa restrição a jornalistas que escrevem sobre história, mas ele e o Laurentino Gomes eu gosto muito. Tá? O Hélio Gaspari escreveu uma trilogia que depois virou uma pentalogia, 5 livros, em que ele fala sobre a ditadura brasileira. E no primeiro deles, A Ditadura Envergonhada, ele fala, e tem disponível na internet, você pode comprar, baixar na internet e tudo mais. Você tem na Ditadura Envergonhada ele falando com documentos que ele pegou na Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos, que ele pegou em locais americanos, que os Estados Unidos designaram um porta-aviões e um navio-tanque para o Brasil no golpe de 64. Porque achavam que ia ter uma guerra civil aqui. Então eles iam trazer equipamento militar, combustível, armas para o pessoal, para os militares terem suprimentos para poder resistir a uma guerra civil. Só que João Goulart acabou evitando a guerra, indo embora para o exílio. Então não teve uma guerra civil.
E aí quando eles recebem a informação de que já estamos no poder, aqui os militares brasileiros já estão no poder. Ok, meia volta, aí os navios americanos voltam e não chegam a vir ao Brasil efetivamente. No meio do caminho dão uma volta. Mas os Estados Unidos apoiaram as ditaduras da América. Os militares no Brasil, Stroessner no Paraguai, Videla e outros na Argentina, Pinochet no Chile, tá? Então a gente tem que estar ligado nisso também. A Guerra Fria vai estar envolvendo essa situação de ditaduras, tá? A América Latina passou por várias ditaduras em função do contexto da Guerra Fria, tá? A África teve muitos países que, quando se tornaram independentes, nos anos 50, 60, 70, também aderiram a uma ideologia, só que, em sua imensa maioria, a ideologia socialista e com ditaduras também, certo? Hoje em dia são outras coisas, são países democráticos, alguns, né, ainda existem ditaduras lá, infelizmente, mas a gente tem o mundo dividido, né? Tem uma imagem. Eu vou qualquer dia, eu ainda vou conseguir fazer uma live legal dessa no YouTube, tá? Porque eu estou usando um programa novo que eu baixei aqui, que os grandes do mercado de internet já utilizam. Eu estou aprendendo a mexer com esse programa. Assim que tiver, eu vou mostrar para vocês, compartilhando até a tela, mostrando para vocês as imagens. Mas vocês podem pesquisar depois. Tem uma imagem bem legal. E para os alunos da comunidade Umbrella História, eu vou fazer edição colocando essa imagem que eu estou falando agora, beleza? Então, a gente tem uma imagem que é a Terra, né, o globo terrestre, e dividido em uma laranja. De um lado, vermelho, com o urso soviético, do outro lado, azul, com a águia americana. Tá? E o mundo, na prática, ficou dividido dessa forma durante a Guerra Fria. Aí a gente vem, anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, a questão dos planos SALT, tá? Que era de redução das armas atômicas entre Estados Unidos e União Soviética. Foram assinados alguns tratados, tá? E o último foi assinado entre Ronald Reagan, presidente americano, e Mikhail Gorbachev, que era o presidente da União Soviética, em que eles iam reduzindo os armamentos militares nucleares. E mesmo assim, o que eles têm hoje, dá para explodir a Terra uma meia dúzia de vezes. Tá? Então, quando eles vão fazendo esses acompanhamentos, esses acordos de redução de armamento nuclear, a gente tem uma pequena distensão, um relaxamento lento, gradual, nessa tensão que acontece no mundo. Tá? E esse processo vai receber dois nomes. Glasnost, tá? Que é a abertura política criada e desenvolvida pelo Gorbachev, tá? Que ele vai lentamente fazer essa abertura política para o mundo, conversar com o presidente americano, que não seja uma situação de tensão, de guerra, de briga. Vamos entrar no acordo, vamos reduzir os armamentos, que é bom para todo o planeta. Tá? Então vai acontecer isso, vai acontecer a lentamente permitir que pessoas se manifestem nos países satélites da União Soviética, como Ucrânia, Polônia, Romênia e outros do leste europeu. Na Alemanha Oriental também lentamente, bem lentamente começam as manifestações e tal. Na Polônia vai acontecer o sindicato Solidariedade, que é o Solidariedade, né? O Lech Walesa vai ser o presidente do país depois da ditadura, né, polonesa. Então você vai tendo lentamente a abertura política, como acontecia proporcionalmente no Brasil, a partir de Figueiredo, com a lei de anistia e o retorno dos exilados. E aí o Gorbachev também vai criar um outro movimento, junto com a Glasnost, que é a abertura política, a Perestroika, que é a reestruturação e a abertura econômica, tá? Que é a base para a gente ter a Rússia de hoje no mercado capitalista. Tá? Ele vai começar a abrir lentamente, fazer trocas comerciais com o mundo capitalista em um volume grande, e vai lentamente fazendo pequenas rachaduras na estrutura soviética, porque ele via por dentro que a União Soviética estava quebrada, falida, destruída. Obrigado, Sofia, valeu. Estou sempre aqui à disposição. E aí, então, quando a gente tem inclusive um texto do Gorbachev disponível na internet, em que ele fala: nosso sistema é maravilhoso, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem emprego, mas as pessoas não têm produtividade, as pessoas não produzem. Então a gente vai ter muita gente trabalhando pouco, fazendo pouco, e isso não tem como sustentar o país. Né? As pessoas têm tudo, saúde, educação, trabalho, então tem que produzir bastante para que o país consiga manter aqueles milhões de pessoas. Né?
Parece paradoxal, mas não é não. Porque as pessoas precisavam trabalhar para sustentar o país, fazer com que o país se desenvolvesse. O grande detalhe era a riqueza produzida era distribuída de forma igualitária, tá? Ao invés de ficar acumulada na mão de poucos. Mas as pessoas não trabalhavam da forma que devia, não tinha uma produtividade efetiva e não dava resultado, né? Com essa reestruturação econômica, ele busca fazer com que essa economia ande. Ela estava travada e ele quer que ela comece a girar, tá? Porém, contudo, entretanto, todavia, o que a gente vai ter? Sabe quando a gente vê, aqui, ou em vídeo ou ao vivo, o pintinho que está lá naquele ovinho lá, aquele ovinho pequenininho lá da galinha, e que se você quebra a casca, o pintinho morre, você tem que deixar ele picando devagarzinho, para ele quebrando, botar a cabecinha para fora, conseguir sair da casca de ovo para ele poder sobreviver? A mesma coisa. Não adiantava alguém vir de fora e derrubar a União Soviética, tinha que vir de dentro. E o Gorbachev, ele vai quebrando por dentro essa estrutura engessada da União Soviética. E a gente chega finalmente, ao momento em que a gente tem a queda do Muro de Berlim. O que foi o Muro de Berlim? O Muro de Berlim foi a cidade, né? A cidade de Berlim, que é a capital alemã atual, ela sempre foi uma cidade importante para a Alemanha. Quando acontece o fim da Segunda Guerra Mundial, o território alemão ficou dividido em 4 pedaços. Metade da Alemanha na mão da União Soviética, a outra metade na mão de Inglaterra, França e Estados Unidos. O pedaço soviético se tornou a RDA, República Democrática Alemã Socialista, tá? Com uma ditadura de décadas. O lado de Inglaterra, Estados Unidos e França virou a Alemanha Ocidental, capitalista. Com o passar do tempo, e não foi muito, em menos de 20 anos, em menos de 20 anos, você tem o lado oriental gritantemente diferente do lado ocidental. Tá? E a cidade de Berlim também foi dividida do mesmo jeito. A parte oriental para os soviéticos, a parte ocidental para os capitalistas. E aí você via na cidade de Berlim, de um lado a cidade simples, mais suja, mal iluminada, e do lado a outra brilhante, com outdoors, luzes, carros do ano, festas e tal. E aí a gente vai ter muita gente saindo de um lado para o outro, do oriental para o ocidental. Você tinha até um certo trânsito, as pessoas moravam de um lado, trabalhavam no outro. Mas só que em um certo ponto, em 1961, você tem como se fosse um êxodo, mesmo milhares de pessoas em poucos dias saindo do lado oriental, comunista, para o lado ocidental. E aí o governo da União Soviética manda o governo alemão oriental construir um muro. O que foi esse muro? Não foi um muro só dividindo a cidade de cima a baixo. Esse muro cercou toda a parte ocidental de Berlim. Porque se você olhar no mapa, a Alemanha está aqui, a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, e Berlim está aqui no meio da Alemanha Oriental. Berlim estava no miolo da Alemanha Oriental. Tá? Então, era muito fácil o Khrushchev, ele chegar e falar, olha, eu vou engolir a cidade de Berlim. E aí ele não cercar a cidade. Oi Marina, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí fechar a cidade, cercar ela toda, e aí os americanos e os ingleses e tal vão ter que abaixar a cabeça e entregar a parte ocidental para nós, soviéticos. Só que não foi isso que aconteceu. Você teve uma ponte aérea, vários aviões por dia e noite, por semanas, indo e vindo de Berlim para o lado ocidental e voltando para poder abastecer a cidade de Berlim Ocidental com alimentos, remédios, médicos, roupas, combustível e tudo mais. Até que chega um momento em que o governo soviético arrefece um pouco esse cerco e fala, beleza, não vamos mais tentar dominar a cidade, mas ela vai continuar cercada. E aí você tem esse problema de deslocamento das pessoas, né? Basicamente passou a ser por avião. Você não tinha mais as pessoas podendo ter essa livre circulação, né, da cidade. No lado ocidental, Sofia, no lado ocidental as pessoas não precisavam sair, elas podiam pegar um avião e ir para o país, né, para o resto do país, numa boa. Mas as pessoas da Alemanha Oriental não podiam entrar na Ocidental, porque o lado ocidental que ficou cercado por um muro comprido, um muro alto, tá? E cheio de mina
minas terrestres, policiais com arma pronta para atirar na cabeça de quem tentasse ultrapassar. Então o lado ocidental, que era capitalista, rico, ficou cercado por um muro. E o lado oriental não podia entrar. Tá? Quem tentava, e foram vários casos, pessoas morreram. Aconteceram vários casos de construção de túneis embaixo desse muro. Tá? Construiu embaixo aqui do muro. Um monte de gente conseguiu fugir, passar por lá, outros cobertos, e destruíram o muro, matando as pessoas lá embaixo. Outros jogaram água nos túneis e as pessoas tiveram que voltar. Então tiveram várias situações dessas, certo? Tristes, de tentativa de fuga. Quando a gente chega em 9 de novembro de 1989, sábado agora vai fazer exatos 30 anos, tá? Acontece a queda do Muro de Berlim. Como? Caiu de velho? Apodreceu? Não. A gente tem o presidente alemão oriental da época, que eu não vou lembrar o nome, tá? A gente tem o presidente oriental dando uma entrevista e tal, falando que, de acordo com a Glasnost e a Perestroika, eles iriam abrir o Muro de Berlim. As pessoas nem terminaram de ouvir isso. Que ele ia, mas aí a entrevistadora falou, mas quando? Num futuro vai acontecer. Quando ele falou que iam abrir, as pessoas já saíram da sala de televisão, correram para o muro, falando, temos a liberdade, vamos conseguir, graças a Deus. Vou poder rever minha família que tem 20 anos que eu não vejo. E aí a gente tem imagens incríveis, disponíveis também na internet, que você tem um monte de gente chegando perto do muro, os policiais atirando em alguns e tal, daqui a pouco tem tanta gente, e alguns militares chegam e falam, não, o presidente falou que acabou o muro, pode deixar o pessoal chegar. E aí tem gente subindo no muro, e dançando, e pegando pá, picareta, machado, martelo, enxado, o que fosse, para quebrar o muro, para poder quebrar pedaços desse muro, derrubar as placas, né, de concreto e tal, quebrar. Um monte de gente conseguiu pegar pedaços desse muro e guardar, hoje são relíquias, modéstia à parte. O professor Jambeiro aqui tem um pedacinho, um grande amigo meu, a tia dele estava na Alemanha nessa época, pegou um pedaço, guardou em casa por anos e anos como uma relíquia, deu para ele e ele me deu de presente esse ano. Já levei até para a escola. Quem me segue aqui viu que estava em postagens no nosso stories mostrando esse pedaço. É pequeno assim, um pedacinho assim, ó. Mas é bem interessante, né, a questão histórica. E aí acontece a queda do Muro de Berlim, tá? É um momento extremamente importante para a história do mundo, porque é quando acaba, na prática, não ainda legalmente, mas na prática é quando acaba a divisão Ocidente e Oriente, a divisão entre dois países e um mesmo povo, né? A reunificação em si ainda demora um pouco, vai acontecer em outubro de 90, tá? Mas ali quando já cai o muro, o símbolo já tinha ido embora. E aí o pessoal tem que legal. Eles estão novamente acreditando que é possível. Eles estão novamente felizes, acreditando que é possível ter a vida de volta. E aí, como na Constituição da Alemanha Ocidental, a Alemanha capitalista, a Alemanha, República Federal Alemã, né? Na Constituição sempre esteve, vamos conseguir um dia reunificar com a Alemanha Oriental. Mas como foi do nada, tiveram que fazer rapidamente tratados e tal, até chegar um momento, em 90, em que acontece a reunificação, o governo oriental deixa de existir e tudo passa a ser ocidental. E a gente tem, até hoje, a questão da dor da lembrança e o esforço da lembrança. Por quê? É importante não deixar essa ideia acabar nos Estados Unidos, na Alemanha, a ideia de quê? De que a gente tem que lembrar que aconteceu o nazismo, lembrar que aconteceu a União Soviética em parte do país e lembrar que aconteceu a divisão do país. Porque os jovens de hoje, que têm 20 anos, 25 até 30, não viveram essa divisão. Quem tem mais de 30, 40, 50, 60, viveu. Então é importante, muito importante para os alemães, que aconteçam os movimentos e as lembranças na escola, até em manifestações do governo, propaganda deles, né, conscientização política da população. Isso é muito importante. Tá? E aí acontece em 90 essa reunificação da Alemanha, vai ter os dois países se tornando um só. Ainda hoje existe diferença econômica entre os dois lados, que agora são um país só. Essa diferença, digamos que ela era assim, ela reduziu, mas ainda existe. Tá? É só a gente ver, por exemplo, quem gosta de futebol, ver a Bundesliga, que é a primeira divisão
do campeonato alemão. Praticamente não tem times da Alemanha Oriental lá. Tem da Alemanha Ocidental. Né? O Bayern de Munique, por exemplo, ganha tudo. O time é do lado ocidental. Né? Oi, Geisa, tudo bem? Seja bem-vinda. A Geisa é uma seguidora aqui do Instagram que é participativa, sempre comenta, tem posições políticas interessantes, parecidas com as minhas, tá? E ela é muito interessante no debate, a gente conversa é bem legal. Seja muito bem-vinda, viu? E aí, Pedro, seja bem-vindo também. Meu primo está aqui, que legal. Bem, então a gente vai ter a questão, depois da queda do Muro de Berlim, o fim das duas Alemanhas, né, a reunificação, a gente vai ter o fim da União Soviética. Tá? Em 1991, e eu lembro disso como se fosse hoje, eu tinha 12 anos, eu estava dentro do carro com meu pai, a gente estava indo para a casa da minha avó, que morava no outro bairro, e eu estava folheando a revista Veja. Tá? E aí tinha a notícia, eu já tinha ouvido no rádio, e aí na semana anterior, e aí eu peguei a revista e estava folheando, foi uma edição completa só sobre a União Soviética. Como surgiu, por que existiu tanto tempo, as razões para acabar, um perfil imenso sobre Gorbachev. Então, eu lembro como se fosse hoje a questão da emoção, caraca, velho, eu estou vivendo um momento histórico. E em 1990 eu já tinha decidido ser historiador. Eu tinha 11 anos, estava no que hoje é o sexto ano, já tinha decidido ser historiador no futuro. Então, quando caiu essa revista na minha mão, eu li loucamente, feliz, muito empolgado, e foi um momento histórico em que você vê que o Gorbachev ele chega e fala: olha, vamos acabar. A União Soviética está destruída, ela está quebrada, a gente não tem como manter funcionando e vamos acabar com ela aqui. Ponto. Os países que faziam a Confederação Russa, né, a União Soviética, estão livres, cada um vai para o seu canto e deixa eu ir embora para casa que eu quero descansar, tomar meu chá, que eu já sou um idoso e não quero fazer mais nada. E acaba. Só que você tem, como eu falei antes, você tem a Polônia já se tornando mais democrática, a Alemanha se reunificou, você vai ter manifestações populares também na Iugoslávia, na República Tcheca, ou melhor, na Tchecoslováquia, que era um país só, depois se dividiu, na Romênia e tal, na Europa Oriental toda. E aí você vai ter alguns países se unificando isso, e eles viveram somente, basicamente, para passar nos holofotes na Olimpíada de 92. Tá? Pouco depois eles se separaram novamente. Alguns países se reuniram na CEI, Comunidade de Estados Independentes, que seriam alguns dos antigos países soviéticos sem a Rússia. Tá? Participaram das Olimpíadas de 92, que foi em Barcelona, e depois também se desmanchou essa organização e cada um foi para o seu canto. Tá? E aí você tem na Rússia o presidente porque você tinha o presidente da União Soviética, e cada pequeno país ou grande país que fazia parte da União Soviética tinha o seu presidente, tá? Que mandava pouco. E aí, quando acontece o fim da União Soviética, de repente o presidente da Rússia herda todo aquele poder, aquela autoridade e o armamento nuclear todinho. Então, de repente, o Gorbachev sai e cai no colo do presidente da Rússia todo esse poder que era da União Soviética. Era um cara chamado Boris Yeltsin. Já morreu, branquinho, como todo russo, né? E cabelo branco também e tal. E enxugava uma vodka, velho. Mas bebia muito. Vocês podem procurar depois no YouTube Boris Yeltsin avião bêbado. Vocês vão ver ele saindo do avião presidencial soviético, russo já, né? Se eu não me engano, chegando para uma visita nos Estados Unidos. Ele completamente embriagado, ele não conseguia descer as escadas do avião. Tá? Oi, Lorena, seja bem-vinda. Ele completamente bêbado, ele não conseguia descer as escadas do avião de tanta vodka que ele tinha tomado. E aí passa o tempo e tal, ele vão ter eleições, depois ele sai, se eu não me engano ele foi reeleito, e depois ele sai, vem o Putin, que está até hoje aí no governo. Tá? Então, a gente tem todo esse processo que eu falei hoje,
que começou lá atrás, na Noite dos Cristais, que eu falei para vocês da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler manda atacar os judeus, e a polícia alemã fica parada de braços cruzados, olhando. Ou seja, a população alemã naquela época já estava corrompida, já era um câncer que estava se alastrando pela sociedade alemã e que foi combatido e encerrado, será? No fim da Segunda Guerra Mundial. Por que eu falo será? Porque ainda hoje existem movimentos neonazistas na Alemanha, existem neonazistas pelo mundo inteiro. Então, se você sabe de alguém, conhece, denuncie, porque é crime no mundo inteiro. No Brasil é crime você ter grupos neonazistas e principalmente defender o nazismo, tá? Então denuncie, liga para a polícia, fala, se você é menor de idade, fala com um adulto e tal, denuncie, é crime. Todo excesso é prejudicial. Mamãe já falava isso. Os extremos da extrema direita são péssimos, o extremo da extrema esquerda também. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Perguntem aí, senão a gente já vai encerrar essa live de hoje. Eu agradeço muito de coração a todos vocês que vieram, tá? Estou muito feliz de ter vocês aqui depois desse tempo todo. Sofia, não, já foi quebrado. Isso aconteceu em 1989, ele já foi quebrado. Alguns pedaços foram retirados inteiros, tá? Alguns metros, algumas dezenas de metros, e foram levados para museus do mundo inteiro, porque é uma peça histórica, né? Mas a grande maioria do muro foi destruído, foi colocado em lixões e tal, as pessoas quebraram os pedaços e levavam para casa. Tem pedaços na própria cidade de Berlim que mantiveram alguns trechos em pé para relembrar, isso é lembrança da desgraça que a gente viveu de 61 a 89, não vamos viver de novo, tá? Mas a cidade hoje é uma só, ela não está mais dividida no meio, já é uma cidade só, Berlim, que é a capital da Alemanha. Tá bom? Se tiverem mais dúvida, manda aí, senão a gente já vai encerrar, tá? Para você que é da comunidade Jambeiro de História, tá? Lembre-se que esse vídeo vai ficar 24 horas nos stories do professor Jambeiro, depois ele vai sair dos stories, ainda vai ficar por 7 dias no YouTube. Na quinta-feira que vem eu vou tirar esse vídeo do YouTube e ele vai estar disponível só e exclusivamente na comunidade Jambeiro de História, certo? Na nossa comunidade fechada de História. Jambeiro, mas eu queria participar e tal. Você tem duas opções. Primeira, a comunidade gratuita no nosso WhatsApp. É só você ir no perfil aqui do Instagram. Tem um link, você clica lá, vai clicar no linkzinho para entrar na nossa comunidade gratuita, em que eu falo muita coisa sobre história, bastante coisa. E de hoje até a próxima quinta, estão abertas as inscrições também para a turma fechada, para a comunidade Jambeiro de História, uma comunidade fechada, em que eu posso aprofundar muito mais o que eu falo aqui e o que eu falo no WhatsApp, tá? Então a gente tem um contato aqui. Você quer mais informações, aprofundar mais ainda, é lá no WhatsApp, e aprofundar mais ainda o que a gente fala no WhatsApp, nessa comunidade, que as inscrições estão abertas hoje, vão até a próxima quinta, tá bom? Quanto é que é? Muito barato. Vai lá, me chama no WhatsApp que eu te digo também, certo? Beleza? Então, gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus. O professor Jambeiro ficou muito feliz, do coração mesmo, que vocês estivessem aqui hoje. Chame os amigos para as próximas lives e tal. Você que gosta de história, não precisa ser historiador. Você gosta de história, seu pai, seu irmão, seu filho, seus tios, seus avós gostam de história, chama para assistir, tá? Toda quinta-feira, 21h07. Beleza? Caso aconteça um problema sério, como aconteceu recentemente, de não ter acesso nenhum à internet, eu dou um jeito de avisar vocês e a gente fazer uma live num outro momento específico. Mas a nossa programação é sempre quintas-feiras, 21h07, ok? Acompanhe nossas postagens na nossa linha do tempo, acompanhe os stories, chama a gente para assistir nossas lives no nosso YouTube, sigam a gente nas redes, tá bom? YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, tudo Professor Jambeiro. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!